A cada 3 segundos, uma pessoa no mundo busca no Google as palavras como parar de pensar demais. Neste exato momento, enquanto você escuta esta frase, mais de 50 mil pessoas estão digitando variações dessa mesma pergunta em seus celulares. 50 mil mentes presas em um labirinto mental do qual não conseguem escapar. Imagine uma máquina de última geração, com processadores quânticos e inteligência artificial avançada, mas com um vírus mortal correndo por seus circuitos. Ela funciona, mas trava. Processa informações, mas gera erros. Calcula soluções, mas executa problemas. Essa máquina é a sua mente em 2025. E o vírus? O vírus é a ansiedade mental crônica que infectou toda uma geração. Voltemos ao ano 121 d.C. Marcos Aurelius, o imperador mais poderoso do mundo, escrevia em seu diário pessoal: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força." Ele não sabia que estava documentando o antídoto para uma epidemia que só se manifestaria 2000 anos depois. Hoje, em 2025, vivemos a maior crise de saúde mental da história humana. A Organização Mundial da Saúde registrou um aumento de 430% nos casos de ansiedade entre 2019 e 2024. 430%. Não é um erro de digitação. É uma pandemia silenciosa que devora mentes por dentro. Mas aqui está o que os especialistas não te contam: não é apenas sobre ansiedade. É sobre controle. Em 2023, pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que o cérebro humano médio processa 6.200 pensamentos por dia. 6.200. Desses, 4.100 são negativos, repetitivos ou completamente inúteis. Isso significa que durante 16 horas do seu dia, sua mente está literalmente trabalhando contra você. Pense nisso. Você acordou hoje de manhã e antes mesmo de escovar os dentes, seu cérebro já havia processado 47 preocupações sobre o futuro, 23 arrependimentos sobre o passado e 12 cenários catastróficos que provavelmente nunca acontecerão. Sua mente virou uma fábrica de problemas que não existem. A situação piora a cada segundo. Aplicativos de meditação arrecadam 2,4 bilhões de dólares por ano vendendo a promessa de paz mental. 2 bilhões e 400 milhões. Antidepressivos movimentam 28 bilhões de dólares anuais. Terapeutas têm listas de espera de 6 meses. E ainda assim, os números só sobem. Por quê? Porque estamos tratando sintomas, não causas. Estamos colocando band-aid em ferida de bala. Estamos tentando apagar incêndio com gasolina. A cada minuto que passa, 1.200 pessoas no mundo reportam sintomas de burnout mental. Por hora, são 72 mil. Por dia, mais de 1,7 milhão de pessoas experimentam o que os psicólogos chamam de fadiga cognitiva extrema. É como se toda a humanidade estivesse correndo uma maratona mental sem linha de chegada. Mas e se eu te disser que existe uma solução? E se eu te disser que essa solução não custa nada, não precisa de receita médica, não tem efeitos colaterais e foi testada por mais de 2000 anos? E se eu te disser que imperadores romanos, escravos libertados, generais em guerra e filósofos em cativeiro já usaram essa mesma técnica para conquistar paz mental absoluta? O nome dessa técnica é estoicismo. Não, não é sobre reprimir emoções. Não é sobre virar uma pedra. É sobre algo muito mais profundo e revolucionário. É sobre hackear sua própria mente para que ela trabalhe a seu favor, não contra você. Sêneca, conselheiro do imperador Nero, perdeu sua fortuna 3 vezes. 3 vezes. A cada perda, ele aplicava os princípios estoicos e reconstruía não apenas sua riqueza, mas sua paz mental. Ele escreveu: "Não somos perturbados pelas coisas que acontecem, mas pelos julgamentos que fazemos sobre elas." Essa frase sozinha pode desintoxicar sua mente em segundos. Vamos ao que realmente importa: como funciona na prática. O estoicismo opera em 3 pilares fundamentais que transformam completamente sua relação com os pensamentos. Primeiro pilar: a dicotomia do controle. Existe apenas uma pergunta que você precisa fazer para cada pensamento que invade sua mente: isso está sob meu controle direto ou não? Se não está, você descarta imediatamente. Se está, você age. Parece simples. É, mas simples não significa fácil.
Quando você começa a aplicar essa técnica, descobre que 89% dos seus pensamentos ansiosos são sobre coisas que você não pode controlar. 89%. Isso significa que você está desperdiçando quase toda a sua energia mental em problemas imaginários. Segundo pilar, o presente eterno. Marcos Aurelius escreveu: confine-se ao presente. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta: o presente não é um momento no tempo, é um estado mental. Quando você domina a técnica estoica de ancoramento no presente, sua mente para de viajar para o passado e para o futuro. Ela se estabelece no único lugar onde você realmente tem poder, o agora. Terceiro pilar, a inversão negativa. Os estoicos praticavam um exercício mental revolucionário chamado premeditatio malorum, a premeditação dos males. Eles imaginavam deliberadamente os piores cenários possíveis, não para se tornarem pessimistas, mas para se tornarem imunes ao medo. Quando você já visitou mentalmente o pior que pode acontecer, nada mais te assusta. Mas aqui está onde a coisa fica realmente interessante. Neurociência moderna comprova que essas técnicas milenares literalmente reescrevem a estrutura do seu cérebro. Doutora Sarah M. Sakai, neurocientista da Universidade de Oxford, publicou em 2024 um estudo que mostrou que pessoas que praticam princípios estoicos por apenas 6 semanas desenvolvem 34% mais conexões neurais na região pré-frontal, responsável pelo controle executivo e tomada de decisões. 34%. Em 6 semanas. Sua mente pode ser reprogramada mais rápido do que você imagina. Agora, vamos falar sobre algo que vai mudar sua perspectiva para sempre: a diferença entre impressão e julgamento. Quando algo acontece na sua vida, sua mente recebe uma impressão inicial. Essa impressão é neutra, é apenas informação bruta. Mas então, em milissegundos, você adiciona um julgamento a essa impressão. E é aí que mora o problema. Por exemplo, seu chefe te chama para uma reunião. Impressão: fui chamado para uma reunião. Julgamento automático: ele vai me demitir. Essa é a diferença entre dados e drama. O estoicismo te ensina a separar impressões de julgamentos, e quando você domina essa técnica, você se torna imune ao sofrimento mental desnecessário. Epicteto, que foi escravo por 30 anos antes de se tornar um dos filósofos mais influentes da história, dizia: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre as coisas. Pense na genialidade dessa afirmação. Um homem que viveu em cativeiro físico descobriu a fórmula para a liberdade mental absoluta. Mas e se eu te disser que você pode aplicar isso agora mesmo? Pegue o pensamento que mais te incomoda neste momento. Aquela preocupação que está martelando na sua cabeça. Agora aplique a técnica estoica. Primeiro, identifique se é algo que você pode controlar. Se não pode, descarte. Se pode, defina uma ação específica. Segundo, traga esse pensamento para o presente. Pare de projetar cenários futuros. Terceiro, imagine o pior cenário possível e aceite-o completamente. Pronto! Você acabou de desintoxicar sua mente. Aqui está um dado que vai te chocar. Pessoas que aplicam técnicas estoicas reportam 67% menos episódios de ansiedade em apenas 30 dias. 67%. Isso é mais eficaz que a maioria dos medicamentos prescritos, sem nenhum efeito colateral. Mas por que isso funciona tão bem? Porque o estoicismo não luta contra sua natureza humana, ele a otimiza. Não suprime emoções, as regula. Não nega problemas, os contextualiza. É como instalar um sistema operacional novo na sua mente, um que foi debugado por 2000 anos de teste em campo. A verdade é que nossa máquina mental não está quebrada, ela só está rodando um software obsoleto. Um software que foi útil quando éramos caçadores-coletores enfrentando predadores reais, mas que agora nos faz tratar e-mails como ameaças de vida ou morte. Agora chegamos ao ponto de virada dramático. Você está prestes a descobrir por que apenas 3% das pessoas que conhecem o estoicismo realmente o aplicam. E por que essa pequena porcentagem vive com um nível de paz mental que os outros 97% consideram impossível. O motivo é simples: resistência mental. Sua mente atual está viciada em drama, em preocupação, em sofrimento. Ela interpreta a paz como tédio e a calma como perigo. Quando você começa a aplicar princípios estoicos, sua mente antiga vai lutar contra a nova programação. Ela vai te convencer de que você precisa se preocupar, que você precisa antecipar problemas, que você precisa ruminar sobre o passado.
Mas aqui está o segredo que separa quem consegue da quem desiste. Os primeiros 21 dias são os mais difíceis. Depois disso, a nova programação mental se torna automática. Você literalmente se torna uma pessoa diferente, alguém que observa os próprios pensamentos como um cientista observa dados, sem se identificar com eles. E agora chegamos ao conceito revolucionário que resume toda a essência do problema mental moderno: intoxicação cognitiva. Assim como seu corpo pode ser intoxicado por substâncias químicas, sua mente pode ser intoxicada por padrões de pensamento tóxicos. E assim como existe um processo de desintoxicação física, existe um processo de desintoxicação mental. O estoicismo é o protocolo de desintoxicação mental mais eficaz já documentado. Ele limpa sua mente de pensamentos tóxicos, padrões destrutivos e emoções venenosas. Ele restaura sua capacidade natural de pensar com clareza, tomar decisões com confiança e viver com tranquilidade. Imagine acordar amanhã com uma mente limpa, clara e focada. Imagine enfrentar qualquer desafio com serenidade absoluta. Imagine nunca mais ser sequestrado por pensamentos ansiosos ou preocupações inúteis. Isso não é fantasia, é o resultado natural da aplicação consistente dos princípios estoicos. Mas aqui está a pergunta que vai definir sua vida daqui para frente. Você está disposto a abandonar o vício mental que te mantém preso para experimentar uma liberdade que você talvez nunca tenha sentido? Ou você vai continuar alimentando a máquina mental tóxica que transforma sua vida em uma montanha-russa emocional? A escolha é sua. A técnica está disponível há 2000 anos. Os resultados estão comprovados. A única variável na equação é você. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe que existe uma forma melhor de viver. Uma forma mais leve, mais livre, mais verdadeira. O estoicismo não é apenas uma filosofia, é uma tecnologia mental. E como toda tecnologia, ela só funciona se você a usar. A pergunta não é se funciona, a pergunta é se você vai funcionar com ela.